Eu assisti aquela série que tava todo mundo falando, Bebê Rena, né? A série que tá sendo super comentada nas redes sociais. A série que conta a história real de um cara que foi vítima de uma stalker, né? É uma mulher que ficou obcecada por um maluco, começou a stalkear e perseguir ele e tal, um negócio bem doentio. E tem umas coisas muito interessantes nessa série que ficam no subtexto, sabe? Tem um momento da série em que o protagonista, ele questiona os preconceitos dele, falando, pô, eu sempre achei que eu era um cara progressista, mas ainda assim eu tinha preconceitos internalizados e tal. Então, ele é progressista, segundo ele próprio, ele se vê como um progressista, e ele admite algumas hipocrisias dele. Mas é curioso, porque essa série foi escrita, então, por um progressista, né? Por um esquerdista. Progressista, basicamente, é aquele cara que é da esquerda identitária, né? Hoje em dia é meio que um sinônimo, progressista e identitarista, porque o progressista defende todas as pautas identitárias. É movimento LGBT, é movimento negro, é movimento feminista, tudo isso. O autor, então, ele se vê dessa forma. É um autor progressista. Só que a série, ela fala de muitos tabus. Ela levanta discussões que são tabus justamente entre progressistas. Isso que eu achei tão curioso. Muito curioso mesmo. Nessa cena mesmo, ele admite uma certa hipocrisia dele, porque ele é progressista, mas ele tem aqueles preconceitos que geralmente se identifica como sendo algo de conservadores, reacionários, aquelas pessoas horríveis e retrógradas na visão de um progressista. Por exemplo, ele foi atrás de uma mulher trans para se relacionar, mas ele tinha muita vergonha de sair com ela em público. Sempre escolhia lugares meio isolados, longe de onde ele costuma conviver, com uma luz, assim, meio fechada, sabe? Uma luz sem muita iluminação para que as pessoas não pudessem reconhecer ele lá, nesse encontro. Então, ele tinha vergonha. Basicamente, ele queria sair com uma mulher trans, mas ele tinha vergonha. Então, ele criou uma identidade falsa para ter esses encontros e fazia todo um planejamento para não misturar esses encontros com a vida pessoal dele. Porque, no fim das contas, ele tinha, né, os tais preconceitos. Aquela parada, né? Ele era um LGBT-fóbico em desconstrução. Então, tem várias coisas que a série vai levantando que são muito caóticas para um progressista admitir. Só que tem o ponto interessante, que é o fato de que essa é uma série baseada em fatos reais. Então é a vida do cara mesmo. E são coisas que aconteceram realmente com ele. E já investigaram algumas coisas aí na internet para ver que de fato foram bem parecidos com o que ele traz na série. Ele mudou algumas coisas, como sempre muda, mas essa parece uma série baseada em fatos reais, que é bem baseada em fatos reais. Inclusive, já acharam o perfil da Stalker aí e encontraram publicações que são muito parecidas com as que aparecem na série, né? As que ele mostra na série. Ou seja, dá pra ver que foi bem fiel ao que aconteceu. Só que isso, meus queridos, é só a pontinha do iceberg. Essa série, ela acaba abordando vários outros temas muito complicados para a narrativa woke, para a narrativa identitária. Talvez o tema mais complexo de todos seja um homem vítima de vários, mas que é invisibilizado pelo sistema. Então a gente vê, né, que homens podem também ser vítimas de assédio, de perseguição, de crimes sexuais, mas eles são ignorados. Eles são tratados de uma maneira ridícula, sabe? E, inclusive, ele vai até a polícia, ele fala que ele tá sofrendo perseguição, e tem uma cena que ela também acaba sendo bem explícita em relação a isso. Porque ele vai na polícia, reclama do que tá acontecendo com ele, tem uma mulher perseguindo ele, e aí o policial que atende simplesmente fala, cara, mas assim, não tem nada que a gente possa fazer nesse tipo de situação, você não pode fazer uma denúncia porque ela tá te mandando um monte de e-mails e, sabe, isso não são provas boas o suficiente. E aí ele começa a questionar, se fosse um homem fazendo isso com uma mulher, vocês não fariam nada? E aí o policial fala, sim, se fosse um homem a gente faria, mas é diferente. E aí ele mesmo questiona, então quer dizer que no meu caso vocês simplesmente vão deixar com que tudo isso continue acontecendo até que uma tragédia realmente seja a realidade da situação, né? Então até que aconteça uma tragédia vocês não vão fazer nada. É tipo isso. E ele mostra isso na série. Repito, é um esquerdista que passou por isso e transformou isso em uma série. Ele mostrou exatamente isso. Como a sociedade simplesmente não liga. Só que tem vários outros temas muito pesados que a série acaba levantando
meio que sem querer, porque simplesmente foi o que aconteceu com ele. E para vocês terem noção do nível de doença da mente esquerdista, né? Problematizaram várias coisinhas dessa série, né? Obviamente. Então, uma das coisas que eu vi sendo problematizada no Twitter é que a Stalker era gorda. E aí, teve essa questão, tipo, sei lá, era uma militante falando, ai, porque que sempre que vão representar essas mulheres que perseguem não sei o que, tem que ser uma gorda. Isso é gordofobia. Só que tem um problema, né? A série foi baseada em fatos reais. A mulher era gorda. O que o cara pode fazer? Ela realmente era uma mulher gorda. Então o cara tinha que mentir, ele tinha que criar uma personagem completamente em forma e linda, desvirtuando completamente os acontecimentos da vida real, né, o que realmente aconteceu com ele, só porque senão seria gordofobia. Cara, a mulher que fez toda essa perseguição com o cara era uma mulher gorda. Então pra vocês verem, né, como os militantes eles são completamente malucos, né. Mas a série realmente levanta vários temas que são muito complicados do ponto de vista woke. Um dos principais, ao meu ver, é a questão da sexualidade do protagonista. Porque ele sofreu, foi vítima de um muito pesado. E esse que ele sofreu levanta dois questionamentos que são tabu, por causa especialmente dos woke, do pessoal que defende o politicamente correto. Você não pode discutir essas coisas, que são, em primeiro lugar, o fato de que ele era um cara hétero e a partir do que ele sofreu, ele começou a ficar em dúvida da sua sexualidade. E ele admite isso, ele fala isso algumas vezes ao longo da série, e ele já tinha admitido até também em peças que ele fez, que ele acabou contando essa história. Esse também, ele realmente aconteceu, como eu falei, ele já tinha falado isso no palco antes de fazer a série, né, contando um pouco da vida dele. Foi super pesado, esse episódio do abuso é dificílimo de assistir até o final, você realmente fica angustiado assistindo o negócio. Só que ele traz essas questões bastante problemáticas, né? Ele mostra que era um cara hétero, que depois que foi abusado, acabou ficando complexado, traumatizado, e isso mudou a sexualidade dele. Por que isso é um tabu? Porque isso é uma coisa que acontece bastante até, e que não se pode debater, não se pode falar sobre isso. Porque você simplesmente falar sobre esse fato, sobre essa realidade, que muitas pessoas têm uma orientação sexual, foge do padrão heterossexual, muitas dessas pessoas foram vítimas de... Então é meio difícil você negar que parece haver uma correlação aí, porque ela é bem alta, a correlação. É alta ao ponto que fica meio difícil você ignorar e falar que não tem nada a ver. Acontece muito, realmente acontece muito. E nessa série a gente tem mais um cara de esquerda admitindo que ele próprio passou por isso. Ele era um cara hétero, foi e começou a ficar traumatizado. E ele demonstra esse trauma mexendo com a cabeça dele, tá? Ele demonstra aquilo afligindo ele. Porque ele, depois que ele foi abusado, ele só conseguia se sentir excitado com vídeos mais 18 de homens, né? Então, e que encenavam aquela questão que ele tinha passado. Ele acabou, sabe, tipo, aquilo mexeu com a cabeça dele ao ponto em que ele começou a sentir tesão no abuso que ele sofreu e ele precisava daquilo pra se estimular. E depois acontece uma coisa parecida também com até a própria Stalker. Ele também fica, né, maluco com a Stalker que tá perseguindo ele. Aquilo mexe com a cabeça dele e vai fazendo ele... Sabe, assim, mano, o cara ele é um maluco que ele é completamente destruído. Também dá pra ver isso na série. A série mostra que, apesar da Stalker ser uma mulher maluca, o cara é todo quebrado. E ele não tem muito problema em mostrar isso na série. Ele não se vende como uma vítima. E aí a gente tem um outro ponto que ele levanta que é muito problemático. E que essas pessoas de esquerda tentam não, assim, interditar o debate, sabe? Você não pode falar sobre isso. Você simplesmente não pode falar sobre isso. Que é a responsabilidade de algumas vítimas. É um assunto pesado, né? O quão responsável algumas vítimas são pelo que aconteceu com elas. Nesse caso, é mais fácil de debater sobre, por quê? Mais uma questão, né, bastante problemática para a narrativa woke. Porque é um homem. Como foi um homem vítima dessas coisas, é um pouco mais tranquilo você falar que ele pode ter alguma responsabilidade no que aconteceu com ele. Ele próprio se questiona sobre essa responsabilidade dele. Se fosse uma mulher, esse debate ele simplesmente não poderia acontecer mesmo. Como é um homem, ainda é um tabu, mas é um tabu um pouco mais tranquilo. Você pode pisar um pouco mais firme, assim, sabe? Tipo, não é um... Você não tá pisando em ovos. Você pode pisar um pouco mais firme no chão, nesse terreno. E, de fato, ele se colocou numa situação... Ele se colocou naquela situação. Essa é a questão problemática que ele acaba trazendo na série. Porque ele teve todos os sinais de que seria abusado. Ele, inclusive, fez textos e ele abre o jogo em frente ao público sobre isso. Por quê? Ele sabia que ele ia ser abusado. E ele continuou indo até lá, atrás daquilo. Ele continuou indo atrás do cara que... Era óbvio que o cara já estava
dele. E ele continua indo atrás daquele cara. O culpado de tudo isso é o cara. E aí é uma coisa que a gente sempre tenta deixar claro, porque ainda é um assunto espinhoso, né? Eu tento fazer essa diferenciação entre culpa e responsabilidade. A vítima nunca tem culpa. Ela nunca tem culpa do que acontece com ela. Mas existe a responsabilidade. E outra analogia que eu gosto de fazer quando eu vou comentar um assunto tão delicado quanto esse é sobre uma questão mais trivial de segurança. Você tenta cuidar da sua própria segurança, da sua própria vida. As pessoas deveriam pelo menos tentar fazer isso. Então, você não sai de casa e deixa o seu carro estacionado num bairro super perigoso, com a porta aberta e com a chave na ignição. Por que você não faz isso? Porque ainda que seja crime entrar no carro de outra pessoa, ainda que seja crime roubar o carro de outra pessoa, você sabe que se você deixar o carro destrancado com a chave na ignição, existe uma chance muito alta de alguém roubar o seu carro. Você não quer que o seu carro seja roubado, né? Então você simplesmente tenta achar um lugar seguro para estacionar o seu carro, deixa ele trancado, coloca alarme, você tenta se proteger, porque crimes acontecem. E ainda que não seja sua culpa, pô, se você deixou o seu carro aberto com a chave na ignição no bairro mais perigoso da sua cidade, você é meio responsável pelo que aconteceu, né? Tem uma dose de responsabilidade, você não tem culpa, porque ainda assim ninguém tem o direito de pegar o seu carro, mas alguma responsabilidade você tem. E essa é mais ou menos a discussão que acontece aqui. O cara simplesmente aceitou fazer várias visitas para um cara que já estava obviamente dele, porque ele estava cego pela possibilidade de fazer sucesso. Então assim, óbvio que o cara manipulou ele, óbvio que o cara jogou com a mente dele, que o cara usou a isca do sucesso pra fazer com que o maluco se sentisse confortável em continuar fazendo essas visitas. É óbvio que foi tudo uma manipulação terrível do... Mas a gente precisa assumir um pouco, sim, das nossas responsabilidades. E por que eu acho que é muito problemático você transformar essa discussão num tabu? Porque eu acho que, inclusive, isso é uma coisa que dificulta muito a própria assimilação do que aconteceu por parte das vítimas. O protagonista, ele se culpa. Ele fica na dúvida. Será que foi culpa minha? Porque ele sabe o óbvio, tá? Ele sabe que ele não deveria ter voltado lá. Ele sabe que todos os sinais de que ele seria estavam na cara dele, sendo esfregados na cara dele. Às vezes de forma muito literal até. Mas ele continuou indo. Até acontecer o episódio mais traumático de todos. Até ele se da pior maneira possível. Porque ele já tinha sido várias vezes, de uma forma mais leve. Mas ele continuou indo. Ele continuou. E aí chegou num ponto onde ele se viu completamente destruído. Mas a verdade, que é difícil pra ele admitir, mas que ele sabe, e é por isso que é tão difícil de lidar com ela, é que ele se colocou naquela situação. Ele foi atrás daquilo. Ele permitiu, de certa maneira, que aquilo acontecesse. Então, cara, ele é a vítima? Totalmente. Ele é a vítima. O criminoso, o arrombado que deveria ir pra cadeia, é obviamente o cara que tava jogando com a mente dele, drogando ele, incentivando ele a se drogar cada vez mais. E o corpo dele, claro, óbvio, esse maluco deveria apodrecer na cadeia. Só que o cara tem alguma responsabilidade. E essa é uma parte muito complicada, porque assim... Eu já conversei com pessoas, já conheci pessoas que foram vítimas de... Elas tinham muita vergonha do que aconteceu e uma dificuldade terrível de lidar com aquilo. E acontece um fenômeno que a gente não consegue nem entender direito, que aconteceu também com esse protagonista dessa série. Uma certa proteção que as vítimas fazem dos abusadores. Isso é, infelizmente, mais comum do que a gente pode imaginar. Tem muitas vezes que pessoas são vítimas desse tipo de crime terrível e elas não conseguem denunciar a pessoa. Assim, já vi chegar num ponto meio bizarro de proteger mesmo, assim, tipo, não querer de forma alguma falar quem foi que fez, né? O que aconteceu, é claro, que é muito difícil pra pessoa falar de detalhes de coisas tão pesadas que aconteceram, passaram pela vida dela. Mas não querer falar quem fez, sabe? E de certa maneira, proteger essa pessoa. E assim, divagando agora, né? Eu claramente estou divagando sobre isso. Mas eu me pergunto até que ponto isso não é justamente porque, no fundo, essas pessoas, elas se sentem responsáveis pelo que aconteceu. Porque elas sentem que, de certa maneira, elas permitiram que aquilo tenha acontecido. Então tem um pouco desse sentimento de culpa. É uma coisa que eu sei que é bastante comum. É a pessoa sentir culpa e vergonha pelo que aconteceu. Sentir que, de alguma forma, por mais que ela tenha sido uma vítima, aquilo só aconteceu por causa das ações dela própria. E talvez seja mais fácil de lidar com isso se a pessoa entender que talvez sim, talvez ela tenha alguma responsabilidade no que aconteceu. Só que ela pode lidar com isso sem retirar a culpa da pessoa que fez. Porque, ainda que você tenha alguma responsabilidade, você deveria tentar usar isso pra se proteger, pra se preservar,
mas jamais colocar na mesma medida, né, os dois acontecimentos. Jamais achar que por causa dessa responsabilidade, então a pessoa que cometeu o crime terrível não tem lá tanta culpa assim. Eu não sei se é por medo de a história ser exposta como realmente aconteceu, né, da pessoa na hora que for se defender contar o que realmente aconteceu. Eu não sei exatamente o que pode passar na cabeça da pessoa, contar o que realmente aconteceu, não, mas contar o seu lado, né? A sua versão da história. Bom, é meio óbvio que o cara, né? Falando do caso da série, que é o caso que a gente tem realmente pra observar, né? Porque é um caso mais palpável. Nesse caso da série, o cara que abusou provavelmente tentaria se defender falando: poxa, mas ele ia na minha casa, sabe? Várias vezes, não foi uma ou duas vezes. Ele foi na minha casa e a gente transou várias vezes durante esse período. Então, como assim? Ele voltou na minha casa várias e várias vezes depois. Isso aconteceu várias vezes e ele continuou voltando. Por livre, espontânea vontade. Então. Só que você vê na série, né? E fica muito claro a forma como o cara. E de fato isso acontece. Tipo, ele foi manipulado. O cara jogou com a mente dele. E ele ficou perturbado de várias maneiras e pensando naquilo. Tipo, por que esse cara faz isso? É pelo prazer de destruir, de corromper uma outra pessoa? Ele não precisa disso, é um cara que certamente tem várias opções, né, para se envolver, porque é um cara que estava ali no meio do show business, então, né, já tinha muitos contatos e muitas pessoas que tinham interesse real nele, né, então não precisaria forçar nada. Então será que é pelo sentimento de destruir uma pessoa, de perverter uma pessoa, que o cara não queria aquilo, e ele foi sendo constantemente levado para aquela situação. E assim, a série demonstra isso de uma maneira bem brutal e ao mesmo tempo que gera várias reflexões, porque você entende como que as coisas chegaram naquele ponto. E que realmente isso destruiu a mente do cara que foi vítima disso. É um aliciamento, né? E ele acontece. Especialmente no meio do show business, a gente sabe que acontece. Muitas pessoas são aliciadas dessa maneira, do tipo, tem um cara com um currículo muito bom, é um ator que já fez muitos trabalhos, é um diretor, um roteirista, e aí ele começa a falar, ó, segue as minhas ideias aí, simplesmente faça o que eu digo pra você fazer. Inclusive, o cara usa essas palavras. Essas pessoas todas, ó, elas fizeram sucesso porque elas me escutaram, porque elas fizeram o que eu disse pra elas fazerem. E aí o cara vai levando essas ideias e a pessoa vai se deslumbrando com aquilo e acaba ficando na mão, né? Acaba meio que se vendendo pra pessoa em troca do sucesso que está sendo prometido pra ela. E muitos acabam sendo aliciados dessa maneira. É uma coisa que a gente já sabe há muito tempo que acontece no show business, né? Mas é muito curioso, mano, que tudo isso partiu da história de um cara de esquerda que, sem querer, porque aconteceu isso com a vida dele, ele levantou vários debates que são tabu, especialmente por causa da visão progressista que é que ele defende. Então a gente viu um homem que é vítima de perseguição, violência sexual sendo ignorado. A gente viu a responsabilidade da vítima sobre o que aconteceu com ela. E o próprio cara, novamente, ele deixa claro que ele tem a responsabilidade dele no que aconteceu. Acho que em algum texto ele começa a falar sobre... Ele fica na dúvida de quem é a culpa. A culpa é minha, a culpa é dele. A culpa é minha, a culpa é dele. Agora eu não lembro se esse é o texto real ou se é o da série, porque eu cheguei a ver depois como é que foi. Tem um momento em que ele desaba num show e começa a falar um monte de coisa e contar sobre isso que aconteceu com ele. Não é exatamente igual ao que acontece na vida real, mas na vida real ele também conta isso no palco. Então eu vi como é que foi o texto da vida real e agora eu não lembro qual foi o da série e qual foi o da vida real, mas em um dos textos ele fala isso. Minha culpa, culpa dele. Minha culpa, culpa dele. Minha culpa, culpa dele. Isso foi me mexendo na minha cabeça e tal. Ele chega na conclusão de que é a culpa do cara. E é a culpa do cara. Mas por que ele ficou tão atormentado? Porque ele sabe que aquilo aconteceu com ele porque ele se colocou naquela situação. Ele simplesmente nunca mais tivesse voltado na casa daquele maluco, isso não teria acontecido com ele. No fim das contas, só aconteceu tudo isso com ele porque ele meio que deixou. Tudo bem, ele foi manipulado, ele foi aliciado, o cara realmente, sabe, fez isso com ele de formas terríveis e é o culpado da situação, mas se ele fosse mais responsável, se ele tivesse se preservado, se ele próprio tivesse cuidado de si, ele não teria passado por aquilo. E realmente, é meio difícil negar isso, mas ele não pode ser culpado pelo que aconteceu com ele, por ter sido vítima de um crime. No máximo, ele tem a parcela dele de responsabilidade. E sim, ele também tem a mesma reflexão com a Stalker, né? Porque ele percebe que ele tá se colocando em situações que fazem com que a vida dele vá ficando cada vez mais caótica. Inclusive, ele fala isso nesse desabafo da série, ele fala, sabe por que as coisas chegaram nesse ponto? Não, por que eu terminei o relacionamento com a mulher que eu amo, no caso ele era a mulher trans com quem ele teve um relacionamento,
porque eu amava ela, mas eu não amava ela tanto quanto eu me odiava. E aí ele meio que explica dessa forma, né, as situações que ele viveu. Basicamente, ele passou por coisas terríveis porque ele se odeia. Ele foi se colocando em situações terríveis. Esse cara, ele realmente caçou problema. Ele caçou os problemas dele. Ele caçou o problema com a Stalker, com o até com a mulher trans, com quem ele teve alguns problemas e desentendimentos, ele caçou esses problemas todos. Ele realmente é, assim, ele não é culpado dos crimes que fizeram com ele. Mas ele tem culpa do caos que a vida dele se transformou. Porque foram decisões dele, foram escolhas dele. E isso é uma coisa que é tabu de se questionar hoje em dia. E porque assim, a gente já falou muitas vezes disso, né? Os esquerdistas, eles detestam responsabilidade. É a tal da criptonita, é a responsabilidade das feministas, a gente fala muito, mas não é só das feministas. É dos esquerdistas de forma geral. Você não pode, assim... É uma aversão à responsabilidade, porque nada pode ser culpa sua. Nada. Se você é demitido, não é culpa sua. Não é porque você é um funcionário incompetente. Não, com certeza é porque teve algum preconceito por parte do chefe ou porque o capitalismo te explora e te oprime, sabe? Sempre tem alguma coisa que serve como justificativa para as coisas terríveis que podem acontecer com você. Nunca é sua culpa, nunca é sua responsabilidade, né? E ainda que não seja culpa, nunca é sua responsabilidade. A gente pode ficar nessa palavra mesmo. E, cara, a gente precisa assumir responsabilidade pelas coisas que acontecem na nossa vida, pelas nossas ações e... Às vezes uma coisa terrível acontece com você e realmente não é sua responsabilidade. Digamos que você está passeando alegremente pela rua e cai um raio na sua cabeça. Cara, não é sua responsabilidade. Pô, mas se você não estivesse passeando naquele dia, não teria caído um raio na sua cabeça. Tem coisas que realmente não tem nada a ver com as suas escolhas ou com as suas ações, que fogem completamente do seu controle. Mas nem tudo. E muitas coisas terríveis que podem acontecer com você talvez sejam sua responsabilidade. E é difícil você admitir isso. Mas você precisa. Você precisa, porque isso te deixa mais resiliente, mais forte. E eu acho que você só consegue lidar verdadeiramente com os problemas aos quais você acaba sendo submetido, os problemas com os quais você tem que lidar, se você encara eles de frente e assume a sua parte da responsabilidade por esses problemas. E isso é uma coisa que a série sem querer mostra, porque aconteceu com ele. O protagonista, ele é todo complexado. Ele tá contando a história de uma mulher maluca que stalkeou ele, mas ele também é bastante louco. E ele, assim, só que... é interessante porque ele tenta não se vitimizar. E é justamente por isso eu acho que essa série toca em pontos difíceis pros progressistas. Porque eles geralmente não se responsabilizam. Mas esse cara, ele aceita a parcela de culpa dele das coisas que acontecem. E eu acho que ele só conseguiu fazer essa série talvez por conta disso. Na verdade, assim, ele poderia ter feito essa série inteira mostrando sobre como ele é uma vítima terrível. Nossa, mano, como eu sou a maior vítima da história. Porque o cara passou por problemas que 99% das pessoas não passam, assim. A vida desse cara foi um inferno completo. Esse cara realmente teve... Ele passou por situações que são... Cara, você assistindo aquilo, você se sente terrivelmente mal. Imagina você vivendo aquilo. Então, assim, a vida desse cara é realmente horrível. E ainda assim, esse cara consegue perceber que isso aconteceu, em parte, por culpa dele, né? Por responsabilidade das ações que ele escolheu tomar. Mano, acabou sendo muito interessante. Muito interessante por conta disso. Trouxe reflexões, sem querer, né, de uma história real. Aconteceu tudo isso com a vida desse cara. E ele acabou levando pra tela, mostrando que a vida é assim, né? Na verdade, às vezes uma péssima escolha te coloca numa situação terrível. E tem mais, tá? Ele atribui parte dos problemas que ele viveu a uma certa empatia que ele sentia pelas pessoas. Ele fala que a Stalker, por exemplo, começou a perseguir ele porque ele teve empatia por ela. E parece plausível, parece que pode ter sido isso que aconteceu mesmo. Mas ele demonstra meio que até essa fraqueza dos progressistas, né? O cara escolheu ser empático com uma criminosa. Claro que ele não sabia naquele momento. Mas depois ele descobre e ele continua sentindo empatia por ela. Esse é um dos motivos pelos quais ele acaba tendo a sua vida destruída, basicamente. Então achei bastante curioso uma série que foi escrita, roteirizada, atuada por um artista progressista, que sem querer expõe muitas contradições e muitos problemas do discurso progressista. Tem mais um, na verdade, que eu até nem falei tanto, mas que é o meio ao qual o cara está inserido, né? Ele foi se meter no meio artístico e se deixou levar por aquela influência toda, e também foi um motivo que levou o cara até a situação mais tensa de... né? E isso tem a ver com a questão das influências, do meio, isso realmente acaba acontecendo. Só que existem alguns contextos em que é bastante problemático você falar sobre essa questão das companhias, né, e do meio ao qual você vai se inserindo. Por, sei lá, uma pessoa que tem um hábito
questionável de adorar frequentar baile funk e ir pra essas festas cheias de droga e, sabe, mano, a pessoa, ela tá se colocando numa situação possivelmente danosa pra ela própria e se aproximando de pessoas que podem comprometer o futuro dela. Só que isso é muito glorificado, né? Glamourizado. Você não pode criticar esse tipo de conduta, por assim dizer. O cara te oferece droga, tu aceita, vai meter que foi por trauma. Não, não é. Não entendi. Ele ficou traumatizado depois. Não sei se você tá falando da série. Mas ele não aceitou a droga por trauma. Ele aceitou a droga por manipulação. Mente fraca. Um cara tava oferecendo pra ele sucesso, fama, dinheiro fácil. Fácil, né? Tipo assim, o cara queria, né? Uma outra coisa. Ele admite que ele é um carentão. Ele queria muito ser visto e fazer sucesso e que as pessoas amassem ele. Então essa carência toda fez ele ser uma vítima fácil. Ele virou um alvo fácil justamente por causa dessa carência. Tanto da stalker quanto do abuso. Era fácil jogar na cabeça dele a ideia de que ele era um cara incrível e que ele ia fazer sucesso. Ele queria... O cara basicamente, ele admite isso também. O cara falou tudo que ele queria ouvir. E aí foi fácil ele se iludir com aquilo. Então existem pessoas também com esse perfil, né? Pessoas que são muito gananciosas, digamos, elas podem facilmente cair numa conversinha qualquer que tá prometendo mundos e fundos pra ela. Porque a pessoa ela só tá pensando no... Nossa, olha só, minha vida vai mudar, vai melhorar muito. E eu só preciso usar essas drogas pra isso? Tá, vamos usar, mano. Eu só preciso chupar essa rola? Pô, o que é, né? Depois eu escovo meus dentes, tá tudo certo. Cara, assim, ele era visivelmente uma pessoa muito fácil de manipular. Então, também é uma responsabilidade dele. Tem gente que se vende facilmente. E tem gente que não. Já falei pra vocês, né? Pra mim, o Felipe Neto é um exemplo disso. O cara, ele coloca... Visivelmente ele coloca fama, sucesso, dinheiro acima dos próprios valores. Da própria moral. Então, esse é um cara que se vende pra quem tá pagando mais. E pra quem promete pra ele uma imagem melhor. Eu jamais conseguiria fazer isso. Eu não consigo me imaginar dormindo tranquilo à noite, precisando viver um personagem que vai contra tudo que eu acredito, simplesmente porque assim eu vou ganhar mais dinheiro. Não. Eu prefiro ganhar menos, prefiro ser menos famoso, mas estar com a consciência limpa de que o que eu falo aqui é o que eu realmente acredito e defendo.